108,9 bilhões de francos CFAs, como a não utilizar 53 bilhões de francos CFAs para pagar salários com atrasados salariais e tem um saldo de 56 bilhões de francos CFAs, o Presidente da República aponta onde é que dinheiro bem e, para ele, essa justificação de suposta dilapidação de fundos públicos para o governo de engenheiro Domingos Simões Pereira. Primeira nota que não me falei, como não tenho muito respeito para Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Não tenho respeito pessoal para ele e não tenho respeito institucional para a figura do Presidente da República. Por isso mesmo, no objetivo e que confronta o Presidente da República. No objetivo e que uma afronta a Presidente da República. Não foi interpelado e não senti na obrigação de esclarecer e corrigir algumas afirmações que faziam. Na resposta, ainda está articulado à volta de 8 pontos. Primeiro ponto e fonte de informação do Presidente da República. O Presidente da República pensa como num primeiro momento, porque ainda trata de um assunto técnico e bom, vou permitir explicar que aqui TOF. TOF, Tabela de Operações Financeiras do Estado, e um instrumento de monitoramento e de avaliação de gestão de finanças públicas. Suma que se próprio nome está a falar, e uma tabela que te registra tudo receitas do Estado, e te registra tudo despesas do Estado, e te registra também fonte de financiamento de que receitas e que despesas, nomeadamente se financiamento com recursos internos ou com recursos externos, depois, e te registra saldos. E um instrumento que está produzido para o Ministério da Economia e Finanças na base mensal, ou seja, tudo mês está produzido, coordenação de sua produção e de competência da Direção-Geral de Previsão e Estudos Económicos do Ministério da Economia e Finanças, mas tem participação de várias entidades do Ministério da Economia e Finanças na sua produção, nomeadamente Direção-Geral do Tesouro, Direção-Geral das Alfândegas, Direção-Geral das Contribuições e Impostos, etc. E um documento público, e um documento que está partilhado com o BCAO, e está partilhado com estruturas administrativas do país, e está partilhado com o Fundo Monetário Internacional. Esse ano, não introduzi uma inovação importante na TOF, não decidi torná-la ainda mais público, não realizar do seminário de divulgação de TOF a nível nacional, um seminário na Buba e outro seminário na Gabu, de modo a que cidadão comum possa ter mais acesso à informação sobre despesas e receitas do Estado e tem relatórios que produziram na sequência de que seminários que estão no nosso sítio web do Ministério da Economia e Finanças e que qualquer alguém pode aceder e tenha acesso a ela. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e sobre a bondade de números que o Presidente da República apresenta. Primeira observação que não tenho que falar em relação a esse ponto, e como, infelizmente, todos os números que o Presidente da República lança está errado. Por exemplo, o Presidente da República fala como durante o período de nossa gestão, e houve uma arrecadação de receitas entre julho de 2014 e julho de 2015, no valor de 60 bilhões de francos CFAs. Ora, no momento, a nós não está na ficha TOF de julho de 2015. Portanto, não tem ainda informação definitiva. Informação que não tem aí preliminar, mas nunca me estou a incluir na dados que não apresenta aliás. Mas entre julho de 2014 e junho de 2015, receitas
públicas geradas para o Tesouro de Guiné-Bissau está baiano a 84,4 bilhões de francos CFAs. Muito acima de 60 bilhões que o Presidente da República fala. E se não incluir mês de julho, se uma como fala que está ainda incluído nos dados, a receita não está acima de 84,4 bilhões de francos CFAs. Segundo coisa que o Presidente da República fala, e fala como não recebi de donativos durante o período 49 bilhões de francos CFAs. Ora, o número também está errado. Donativos que não recebi durante o período e de 34 bilhões de francos CFAs. Portanto, num e noutro, não tem um total para o Presidente da República de 109 bilhões de francos CFAs, mas total correto, no total, e 118,4 bilhões de francos CFAs. Agora, é curioso, talvez uma mera coincidência, mas é curioso como, em relação às receitas internas, o Presidente da República chuta para baixo, ou seja, e deflaciona receitas internas. E em relação às receitas externas, e chuta para riba, ou seja, e inflaciona receitas externas. E te dá aso a alguma interpretação, naturalmente. Mas depois, e tem erros também elementares na cálculos que eu fazido, mesmo na conversão de francos CFAs para dólares. A nós nunca percebi muito bem, para ver que o Presidente da República entra no exercício de tentar converter francos CFAs em dólares, mas o exercício foi infeliz, porque na maior parte dos casos, e tem erros muito elementares na conversão. Por exemplo, é 109 bilhões de francos CFAs que o Presidente da República falou como não recebi no novo período de gestão, o Presidente da República convertiu em 94,9 milhões de dólares. Ora, para alguém, suma-me, que tem uma relação simpática com números, esse tipo de erros grosseiros que até passam despercebido. Pensa como se o Presidente da República precisava de dados para sustentar essa afirmação e podia perfeitamente pedir e a nós, com nossos serviços, não temos todo o prazer de fornecer esses dados. Portanto, na conclusão e como não recebi, onde é que o Presidente da República sei que é dados e não recebi, caltof aqui na referir. Terceiro ponto, exercício que o Presidente da República fazia, e um exercício estranho. Suma como fala ali, TOF, por um lado, e receitas totais, e por outro lado, e despesas totais. Ora, o que é que o Presidente da República fazia? O China toma despesas, perdão, o China toma receitas e toma receitas totais. Mas o China toma despesas e toma só salários. O Presidente da República, falando com na se conta errada, mas obviamente aquilo que se conta, então ele que não fazia, e falou com e 109 bilhões, receitas totais, mas o China toma despesas e toma só salários e fala, não gasta 53 bilhões nas salários e atrasados salariais, portanto, e tem um gap de 56 bilhões, e não apontaram onde é que aquele dinheiro vai. Bom, o Presidente da República, para nós é um exercício muito estranho, porque não sei como, e foi Ministro de Finanças. E foi Ministro de Finanças na 2009, na 2010 e na 2011, e sai na 2012, mas não ganha conta de 2012. Ora, me estive boa permissão, vamos fazer o mesmo tipo de exercício que o Presidente da República fazia conosco em relação a não em um ano de gestão, em relação ao período que ele era Ministro de Finanças. E minha fonte também é TOF, só que minha TOF é a Lili. E TOF produzido para a Direção-Geral de Previsão
e Estudos Económicos e, portanto, uma fonte oficial. Esse, depois da conferência de imprensa, não o distribuiu. Esse TOF 2009, ele era ministro de Finanças. Esse TOF 2010, ele era ministro de Finanças. 2009, Bonolha Kumã, receitas totais, aliás, não fazia exercício de maneira que ele fazia. TOF 2009, receitas totais e 77 bilhões de francos CFAs. Despesas salariais e 20 bilhões de francos CFAs. Portanto, e tem um gap de 57 bilhões de francos CFAs. Onde é que ele dinheiro bem? Será que é dinheiro? Será que é dinheiro que pode ser utilizado na melhora nos hospitais, na saúde, nas estruturas produtivas? Você tem uma ideia de dilapidação de recursos públicos? Na 2010, receitas totais foi de 56 bilhões de francos CFAs. Despesas salariais e foi de 26 bilhões de francos CFAs. Portanto, e tem um gap de 30 bilhões de francos CFAs. Onde é que dinheiro vai? Será que é dinheiro e que pode ser utilizado na melhoria nos hospitais, na saúde, nas estruturas produtivas? Você não tem nenhuma ideia de dilapidação de recursos públicos? Na 2011, finalmente, receitas totais foi de 65 bilhões de francos CFAs. Despesas salariais foi de 28 bilhões de francos CFAs. Gap, suma que vou por fazer, uma conta muito simples, e de 37 bilhões de francos CFAs. Onde é que dinheiro vai? Será que é dinheiro? Não vai por uma melhoria nos hospitais, na educação, nas estruturas produtivas? Você não tem uma ideia de dilapidação de recursos públicos? Ok. Bom, mas obviamente, e que é que leitura? Agora, voltando à seriedade. Leitura correta de TOF e QES. Leitura correta de TOF, para qualquer língua que tenha bom senso, obviamente, e de receitas totais e de despesas totais. E ora com o despesas totais, botei não só despesas salariais, mas também botei outras categorias de despesas. Botei aquisição de bens e serviços, botei transferências, botei outras despesas comuns, botei amortização de dívida externa, botei juros de dívida externa, botei amortização de dívida interna, botei investimento, etc. E, portanto, a hora que eu fazer leitura de TOF, botei que o totalidade de receitas para o de que é esse dinheiro aplicado. Então, no ponto 5, e para a conta boss, na parte de receitas no CIBIA, e que a 109 mais 118.4, na parte de despesas, como é que não utilizei dinheiro? Na lei, rapidamente, salários e atrasados salariais não paga 42 bilhões e não 53 bilhões, como o Presidente da República fala. Aquisição de bens e serviços não paga 18,3 bilhões. Transferências não paga 23 bilhões. E talvez, bom, explica que aqui transferências, aquisição de bens e serviços é mais fácil, quando compra combustível, quando compra papel, etc. Transferências e todo o dinheiro que está sai, por exemplo, para pagamento de salários nas representações diplomáticas no exterior, para pagamento de institutos públicos, para pagamento de pensões, transferências para a Assembleia Nacional Popular, etc. Não paga 23 bilhões. Despesas comuns não paga 20,5. Despesas comuns e quê? E tudo despesas que está conseguir comportar no orçamento de ministérios setoriais. Por exemplo, aquisição de viaturas. Qualquer ministro, minha colegas ministros, Saturo, lhe sabe como nasce orçamento, é que tem nenhuma rúbrica sobre a aquisição de viaturas. Que rúbrica está nas despesas comuns? Se o governo tem que comprar 10 carros, ou 15 carros, ou 20 carros, nas despesas comuns que está a buscar. Despesas comuns que está a pagar despesas, uma rei de Marrocos, BIM, tudo que festividades que fazia, primeiro-ministro de Cabo Verde, BIM,
tudo que recepções que faziam, o primeiro-ministro de Portugal vem tudo que faziam, maneira cortada arbitrariamente e tem que tirar de mato para ti, tudo que despesas de lugar caminhões para ti, calamidades que tem, ano passado, por exemplo, com chuva e vento, descobrir caça de mangariguintes, compra de quizincos para cobrir caça, aquilo tudo e despesas comuns, questões de ébola, prevenção, etc. E, portanto, nas despesas comuns, durante o período, não paga 20,5 bilhões, depois, juros de dívida externa, 3,8 bilhões, amortização de dívida externa, 570 milhões, atrasados de dívida interna, 2013, 2014, que não consegui pagar também, graças a muito esforço interno, 7,3 bilhões, atrasados internos de educação e saúde, que também não olha, se não vou lembrar, 2013, por exemplo, professores que pagaram, professores de novo ingresso, não fazem um esforço, não consegui pagar, e não paga 2,1, e finalmente investimento interno não paga 1,1. Se fazer soma desse tudo, e perdeu praticamente aqui 118,4, e tem uma margem residual de 270 milhões, que não estou a chamar de despesas por regularizar, que no fundo é um procedimento contabilístico flutuante de regularização de despesas. Mas isto volta só um bocadinho atrás, em relação a TOF 2009, 10 e 11, perguntas que me fazia, e pertinente, e mais pertinente ainda fazia Presidente da República, na altura que foi Ministro de Finanças, porque a nós, nem um ano de gestão, não tem luz. Naquela altura, luz catemba. A nós, nem um ano de gestão, escolas funcionam minimamente bem, com praticamente sem sobressaltos, e começar a tempo e terminar a tempo, graças a esforços que faziam, no sentido de criar condições para professores a tempo, com instrumentos que professores precisariam para trabalhar. Então, naquela altura, esse que acontecia, não se viu. Como a coisa está passando, greves, tudo hora, escola que está a começar a tempo, escola que está a terminar a tempo, etc, etc. Mas, mais ainda, o Presidente da República sai da área de finanças públicas, que eu percebi como essa área de predileção, e entra para a área de economia. Ora, ali, de facto, nunca pensa como essa zona de conforto. O Presidente da República fala como a economia está mal. Bom, mas é evidente que a avaliação de uma economia é um exercício abstrato. O Catalanta só fala que a economia está mal, ponto, o Vira Costa não bem. E para avaliar uma economia, o tenho de fundamentais de economia. Quais são fundamentos macroeconómicos? Ora, primeiro indicador importante é crescimento económico. Em 2013, depois de um período de recessão em 2012, na sequência do golpe de Estado, em que o produto interno bruto cai 1,7%, a economia praticamente que cresce. Crescimento provisório, de acordo com contas nacionais, era de 0,3%, mas não tem contas definitivas, gosto que está falando como o crescimento de 2013 foi de 0,8%. Um crescimento de 0,8% e um crescimento praticamente nulo. Mas em 2014, apesar do Estado que não olha país nela, não toma redes do Ministério de Economia e Finanças no mês de julho, não foi capaz, graças a muito esforço, subindo em crescimento económico e dados provisórios de contas nacionais, está a falar como crescimento económico de 2014 foi de 2,7%. Em 2015, estimativas que faziam com o Fundo Monetário Internacional está aponta como um crescimento económico de está à volta de 5%. No momento, nós estamos a fazer revisão de taxa de crescimento económico com base nos últimos dados, nomeadamente dados sobre exportação de castanha de caju, e não pensa como eventualmente não atinge 5% ou não pode ultrapassar. Por quê? Porque na não previsão de crescimento não utiliza um dado que é importante, que é a exportação de castanha de caju. Exportação de castanha de caju, não fala como na 2015 não exporta 150 mil toneladas de castanha de caju, e claro que não põe no orçamento, nem momento, não previsões e como não por atingir 170 mil toneladas de exportação de castanha de caju.
Por outro lado, não contava com um preço de castanha de caju à volta de 900 mil dólares tonelada, soma que tudo que subir preços de castanha de caju e sube exponencialmente, castanha vendido em média a 1.300, 1.400 dólares tonelada. E, portanto, essa impacta positivamente na balança comercial e, consequentemente, e na puxa para riba no crescimento econômico. Segundo fator importante, e fornecimento de energia elétrica. Produto interno bruto e somatório de tudo exportação, mas também de produção de bens e serviços. Exportação, no principal produto de exportação e castanha de caju, 90% de exportação, mas produção de bens e serviços dependia de eletricidade. E facto de que houve uma melhoria substancial no fornecimento de eletricidade, de certeza absoluta, e na melhoria do fornecimento de bens e serviços. Qualquer que ocupe o negócio, não é alfaiate na trabalhar, ou não é mecânico na soldar, etc. Que conta nas contas nacionais e, portanto, no crescimento não conseguia atingir 5% ou mais. Campanha de caju esse ano foi uma campanha histórica. Não só para produto de venda exterior, mas para preço praticado ao produtor. Produtores vendem castanha esse ano a 600 francos CFAs ou mesmo mais. Esse é um recorde histórico. Durante a última reunião do Conselho Nacional de Crédito, Banco Central, falando com uma, e passa cerca de 94 bilhões de francos CFAs através do circuito bancário. Na minha estimativa, no início da campanha de castanha de caju, não pensava com uma, à volta de 70 a 75 bilhões que não passava. Isso significa o quê? Isso significa que esse dinheiro, uma parte está na mão de produtores e na barra dos níveis de pobreza de não produtores. Um segundo fundamental da economia é a inflação. É evidente que, hora que você produzir, você vende, você tem dinheiro, você tem interesse para a inflação estar estabilizada. Por quê? Porque a inflação está provocando uma erosão no poder de compra. Obviamente, se você tem um franco CFA e eu costumo comprar um produto para um franco CFA, se você tem um franco CFA e o produto se vir para um franco e meio CFAs, o poder de compra te reduz. Por isso é importante o controle de inflação. Ora, na 2011, a inflação estava na 5,1%. Mas, porque catemba uma política rigorosa de controle inflacionista. Mas não assisti, a partir de 2012, a um controle de inflação. Na 2013, a inflação estava já na 2%. Na 2014, não teve mesmo deflação. Não teve uma deflação de cerca de 1,2%, igual-se na 2015, na estimativa de inflação de cerca de 0,3%. Isso significa o quê? Isso significa que preços na sua globalidade está controlado. O critério de convergência na quadro do EMOA e como a inflação cada dia ultrapassa 3%. A inflação, de momento, está na 0,3%, ou seja, 10 vezes menos do que critério de convergência. Em relação a receitas, bom, me contei as receitas de 2009, 2010, 2011. Me fala que na 2009 receitas foi de 77 bilhões, na 2010 receitas foi de 56 bilhões, na 2011 receitas foi de 65 bilhões. Na 2014, apesar de não apanhar ministério na metade do ano, não consegui fazer uma receita de 84 bilhões de francos CFAs. E na 2015, no mês de agosto, as receitas que não fazia na 2014 não atingiria. Ou seja, não bati recorde histórico de receitas na Guiné-Bissau na 2015. Ponto 7, e para falar de uma maneira geral, não tem registrado progressos importantes na tudo áreas de economia e finanças. Para além de fundamentais de economia que está sólido e perspectivas de crescimento económico que encorajadores, e tem vários outros aspectos que é importante realçar. Primeiro, e como no âmbito de finanças públicas, nós estamos a proceder regularmente a pagamento de salários. Não está paga dia 25, mas não está paga tudo isso. Além disso,
hoje não era uma situação de que tem atrasados salariais de 2014 e 2013. Não consegui pagar que atrasados salariais praticamente tudo. O único atrasado salarial que nós sobre aquele momento é atrasados salariais de embaixadas e representações diplomáticas que pagaram nenhum tostão de 2013 e que nós assumimos compromisso com até final de ano não paguei eles que atrasados salariais de 2013. Mas mais do que isso, não aumenta consideravelmente despesas com bens e serviços. Tudo que é bom olhar a Osna-Bissau, em termos de fornecimento de energia elétrica, em termos de transportes aéreos, em termos de educação, em termos de saúde, etc., e tem a ver com a aquisição de bens e serviços, e não fazer muito, e não estão a fazer muito na área da aquisição de bens e serviços. Não estão a pagar juros de dívida externa. E curioso, deixa-me falar, boss, hoje não entra, a primeira coisa que não constatei como a dívida externa que está pagada. Ninguém está pagando dívida externa. Ora, não pagamento de dívida externa, e que é só uma questão de honra, e que é só uma questão de compromisso, se o dívida tem que pagar. Quando o Chigão falou como a pista de dinheiro, não pagam, depois só que o Chigão mentor paga, não falam que não paga. Mas também, para dia não que está paga para a dívida externa, maior parte de projetos e de programas que não têm com parceiros internacionais estava fichado. Então, uma das primeiras coisas que não fazia, e foi de facto, volta a ser o sério no pagamento de dívida externa. E não como se paga. E nem momento um pude falar bolsa, todo o serviço de dívida externa, quer amortizações, quer juros, está pago. Incluindo atrasados de dívida externa que não vai hoje. E isso foi importante, sobretudo no quadro de restabelecimento de confiança com os parceiros. Hoje não vai mesa redonda, não liquida a tudo atrasados de dívida externa. E que por acaso que não foi bem recebido na Bruxelas, porque não tive a cabeça levantada. Depois tem outras situações que não olha, são, por exemplo, o pagamento de taxas comunitárias. A nós e membros do EMOA, a nós e membros da CDAO, e tem um dispositivo que está a falar com uma, naquela taxa que é pagado, uma pequena percentagem tem que sair para ir daqui contribuição enquanto membros do EMOA, enquanto membros da CDAO. Hoje não chega, não olha como que contribuição e está tomado e está utilizado ali na Guiné-Bissau e que está transferido nem para o EMOA, nem para a CDAO. Primeira coisa que não faz um levantamento de toda a situação e não toma compromisso com tudo que é atrasados, que deve mandado para o EMOA e para a CDAO, não paga. E não paga. E, no momento, não está a pagar normalmente não contribuições com o CDAO e com o EMOA. Além disso, não está a ter uma mobilização sem precedentes de ajuda externa. Há 4 dias atrás, soube de vinda aqui a Bissau, da diretora de operações do Banco Mundial, senhora Luiz Corda. Ora, não teve vários encontros, várias reuniões, porque bimba para bem ouvir como é que o Banco Mundial pode pôr fundos adicionais, além dos fundos que o Banco Mundial apresenta e promete na mesa redonda em Bruxelas para Guiné-Bissau. Ontem dias, 8 horas de noite, a senhora mandou uma mensagem a partir de Dakar, daqui falando, Geraldo, e estou chamando Geraldo porque sou uma bolsa bem-vinda do Banco Mundial e, portanto, minha colegas do Banco Mundial que estão chamando ministro, está falando Geraldo para ver de nós relações de cortesia, e falando Geraldo, não tem uma boa notícia para você. Washington acaba de confirmar que torna a round facility, ou seja, que dinheiro que não buscava adicional para a bolsa, não conseguiu, e nascer 20 milhões de dólares por ano nos próximos anos. Só que, antes de não ter tempo de responder, o governo cai. E o governo cai, ainda assim respondeu, me falar Luiz, me falar obrigado para a informação, mas infelizmente o governo cai. O que é que me diz falar que é assim, como não corre risco de catar aquele dinheiro? Notícia-lhe instituições importantes que nunca vi em Guiné-Bissau. São uma BIDC, que não é o Banco da África de CDAO. Para bem ouvir como é que é por apoiar o setor privado. BIDC Binli é reunir com o setor privado nacional, seleciona cerca de 35 projetos
e naqui 35 projetos seleciona finalmente 5 grandes projetos do setor privado que no momento é na estuda qual que é o mecanismo de poder financiar aqui projetos. Além disso, não tem FAGAS. FAGAS também é um fundo de garantia a nível de nossa região, que está a garantir projetos do setor privado, é BINLI, e está interessado não só na garantir projetos, mas na financiar um fundo de garantia mútua que nos permite privados bater buscar dinheiro na bancos para poder financiar investimentos. Depois, não tem outros elementos, uma introdução de leasing. Se uma banco está a falar com uma, é que de financiamento à economia, é que tem garantias reais. Não discutir com a Sociedade Financeira Internacional, é BINLI, não se não convenção. A Sociedade Financeira Internacional nos ajuda a introduzir uma coisa que nós chamamos de leasing. O que é leasing? Se o Ministério fazia uma fábrica de sumo, você vai ao banco, no âmbito do leasing, banco não pista o dinheiro, porque o que tem colateral, o que tem garantia. Garantia nasce do que maquinaria que uno compra para fazer a fábrica. Banco não dá o dinheiro, você compra aqui maquinaria, você começa a produzir o sumo, mas que maquinaria que tem na fábrica de sumo? E não continua a ser de propriedade do banco, até a hora que paga o último tostão a banco. E, portanto, essa é uma forma de permitir pequenas e médias empresas, que geralmente têm dificuldade em apresentar garantias a bancos, para poder ter financiamento, para poder financiar ideias de projeto interessante. E isso está muito avançado. Nas próximas 2 semanas, e na BIN15, Sociedade Financeira Internacional, que na BIN dá um seminário para bancos, para advogados e para 150 empresários de pequenas e médias empresas, para explicar-lhes como é que o leasing está a funcionar, para poder lançar processo de leasing, para que se poder ter acesso a crédito junto de bancos. Depois, pela primeira vez, Guiné-Bissau na acolheu o 11º encontro empresarial na quadro do Fórum Macau. E é um encontro que está fazido na todos os países que parte do Fórum Macau, países de língua portuguesa, mas que nunca fazido na Guiné-Bissau, e esse encontro está junto a empresários guineenses, e não junto a empresários guineenses, com empresários chineses, com empresários de outros países, e nascer uma oportunidade de investimento, de atrair investimento direto estrangeiro para a Guiné-Bissau e, consequentemente, de criar mais emprego para nós jovens e para nós mulheres. Esse encontro está marcado para 3 e 4 de dezembro, 10 anos. Se não entra em outras áreas, cá no papelinho de mesa redonda, porque alguém se falando como a minha senhora mesa redonda, de facto, teve o privilégio de coordenar tecnicamente a preparação de estratégia até arrancar, de coordenar a organização de mesa redonda na Bruxelas, pensa como é que é preciso não falar outro como e foi um enorme sucesso, não só para a credibilidade que volta a dar ao país, mas também para fundos que não conseguem na mesa redonda. Processo de elaboração de documento estratégico até arrancar, e foi um processo participativo pela primeira vez, e engloba sociedade civil, e engloba setor privado, e a nosso estudo, sociedade civil, setor privado, ONGs, etc., não esteve na Bruxelas. No domínio de reformas, não lança uma série de reformas. Não lança reforma fiscal. Reforma fiscal e para não poder aumentar a pressão. Guiné-Bissau e país de UEMOA que tem a pressão fiscal mais baixa. A pressão fiscal está na 9%. O que é pressão fiscal? Pressão fiscal e receitas que o governo está a conseguir buscar de economia. Tudo o que está produzido a nível nacional, ou seja, no produto interno bruto, qual percentagem não está a buscar? Critério de convergência do EMOA, e como todos os países do EMOA devem ter uma pressão fiscal à volta de 17%. Ora, tem países que estão acima de 17%. Senegal, por exemplo, está na 19%, Burkina Faso está na 17%, Togo está na 20%, Mali está na 20%, Benin está na 17%, Guiné-Bissau está na 9%. E, portanto, para vir no que está conseguindo buscar receitas consideravelmente, é como não está tudo hora de dinheiro que tem, não me paga ali, não que pode pagar. Reforma mais importante e legado mais importante que qualquer ministro de Economia e Finanças pode deixar na sua passagem no Ministério de Finanças e fazer reforma fiscal, de modo a aumentar a pressão fiscal,
aumenta não receitas, para permitir-nos poder pagar tudo as despesas de educação dos nossos filhos, nos hospitais, etc. E não lançar reforma com o apoio do Fundo Monetário Internacional e está a decorrer. O objetivo é, dentro dos próximos 2-3 anos, não aumenta consideravelmente a pressão fiscal da Guiné-Bissau. Não lançou outras reformas, por exemplo, a reforma Doing Business. Doing Business é um relatório anual que está produzido para a Sociedade Financeira Internacional, que é braço do Grupo do Banco Mundial, e que está a hierarquizar países em função do ambiente de negócios. Guiné-Bissau está mal posicionada na Doing Business. Doing Business tem cerca de 11 parâmetros, uma facilidade na abrir um negócio, na criar uma empresa, facilidade na ficha de negócio, acesso a crédito, etc. Não toma algumas decisões que estejam a contribuir para melhorar o ambiente de negócios na Guiné-Bissau e não tem nenhuma planificação que na Lebano melhore substancialmente a posição de Guiné-Bissau na Doing Business nos próximos 2 anos. Além dessa, outras reformas que nós estamos a fazer, e nomeadamente centralização de receitas públicas e bancarização de salários de serviços públicos, etc. Finalmente, nós trabalhamos, Ministério da Economia e Finanças, juntamente com o Ministério de Função Pública, no momento não tem nenhuma proposta concreta de ajuste e aumento salarial na função pública. Então, pergunta que não me estive a fazer, se uma não falar como nada nunca fazia. Não me estive a falar, se contra tudo isso que eu acabei de falar assim, e significa que nada nunca fazia, então alguém precisa de explicar-nos o que é que faz alguma coisa. Para concluir, não me estive a falar como o Ministério de Economia e Finanças, ao longo de 12 meses que nós esteve à frente, e fazer uma boa gestão de finanças públicas. Nossa gestão de finanças públicas está a ser elogiado para o Fundo Monetário Internacional, e está a ser elogiado para a União Europeia, para a BAD, para o Banco Mundial, para o EMOA, para a BOAD, para a BADA, para a BID, todas as organizações internacionais que estão entusiasmadas na ter dinheiro à Guiné-Bissau, e certamente ao longo do ano olham várias vezes a assinar acordos, quer na Dakar, quer na Washington, etc., porque de facto nós estamos a mobilizar importantes recursos para financiamento de Guiné-Bissau. Por isso, não me termina ali, só que não falei no início, e foi apenas um esclarecimento, não está disponível para, eventualmente, não me senhor colega, se permitem, em nome de todos os meus colegas ministros que estão ali, exprimir nossa solidariedade para a forma sábia como aqui dirigi esse governo ao longo de 12 meses e também para a oportunidade que